A arte foi um respiro para todos nós nesses momentos de incerteza. Bom, ainda falando de cultura, quando pensamos em grandes personagens, logo lembramos de nomes ilustres que mudaram o nosso cotidiano. Henry Ford, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, responsáveis por invenções que são usadas até hoje. Aqui no Brasil também temos um desses personagens. Alberto Santos Dumont é conhecido como o pai da aviação, mas acumula outras invenções em seu vasto currículo. O 14 bis é reproduzido em praças pelo Brasil, mas outra aeronave, batizada de Demoiselle ou Libélula, é considerada a obra-prima de Santos Dumont. Nascido em julho de 1873 em Minas Gerais, Alberto Santos Dumont era filho de um fazendeiro e se dedicava ao cultivo do café. Ainda garoto, ele se apaixonou pelas máquinas e motores e passou a estudar com um sonho em mente: voar. Na França, projetou balões e as primeiras aeronaves, com voos cada vez mais longos que receberam prêmios na Europa e no Brasil. A jornalista Luciana Garbim é curadora da exposição Santos Dumont, na coleção brasiliana Itaú, que passou por diversas capitais brasileiras. Para ela, o aviador e inventor era uma personalidade à frente de seu tempo. Ele era uma pessoa muito à frente do tempo dele. E o que eu acho fascinante do Santos Dumont é que o Brasil, na época, era eminentemente agrícola. Assim. O Brasil era conhecido pelos produtos agrícolas. Então, você ter um brasileiro que vai para o centro cultural do planeta naquela época, que era Paris, que era a França, e ele se destacar pela ciência, isso era muito importante. Assim. O que as pessoas queriam na época, o grande sonho das pessoas na época era voar. E ele foi para lá e ele conseguiu mostrar que era possível um brasileiro vindo de um país agrícola se destacar pela ciência. Voar era a ciência de ponta da época, era a tecnologia de ponta da época. Então acho que tem alguns conceitos que são muito importantes no mundo de hoje, que é essa coisa da tecnologia, do empreendedorismo, do design, que ele já vivia na pele, na prática, há mais de 100 anos. Isso eu acho fascinante nele. Além das aeronaves, Santos Dumont também assina invenções que hoje são atrações em uma casa onde ele morou, na cidade fluminense de Petrópolis. Quem chega ao chalé batizado de A Encantada só consegue subir as escadas começando com o pé direito. A casa tem ainda uma inovação no banheiro, o chuveiro de água quente. Mas ele também teve ideias que não foram tão bem sucedidas. Teve uma época, ele gostava muito de esquiar, então ele ia para a Europa ali para esquiar, e nessa época ainda não tinha os teleféricos que levavam as pessoas até o topo da montanha. Então ele inventou o conversor marciano, que era uma espécie de exoesqueleto, assim, que era para ajudar as pessoas a subirem as montanhas cobertas de neve. Ele inventou um lança-boias, que era para ajudar pessoas que estivessem se afogando no mar. Era um lançador de boias gigante, e a ideia é que se tivesse alguém se afogando na praia, então alguém atirasse a boia para salvar a pessoa. Aí dizem que 2 pessoas foram salvas em Biarritz, na França, mas aí não sei se é lenda ou se é verdade mesmo. Luciana lembra também que Santos Dumont foi um dos responsáveis pela popularização do relógio de pulso. Muita gente acha que o Santos Dumont criou o relógio de pulso, mas na verdade ele popularizou o relógio de pulso. Porque já tem registros históricos que, por exemplo, algumas mulheres de sociedade, alguns militares tinham alguma coisa parecida com um relógio de pulso. Mas não era usual, as pessoas não usavam. E ele, quando ele voava, ele precisava ter ali as mãos livres para ele poder se movimentar. Ele tinha um amigo, que era um grande amigo dele, que era o Cartier, o Louis Cartier, e ele pediu para o Cartier desenvolver um modelo que ficasse mais prático ali para ele na hora dele estar testando as máquinas voadoras. E aí o Cartier faz o Santos, que até hoje é vendido, que é um clássico, fez 100 anos há pouco tempo, que é um ícone, né, da relojoaria. E ele cria para o Santos Dumont. E aí tudo que Santos Dumont fazia, ele era uma figura muito popular. Assim, ele foi o brasileiro de maior prestígio internacional no começo do século XX.
E ele estava na França, que era o centro cultural do universo, né? Então muita coisa que ele fazia virava moda, essa coisa do cabelinho de lado, os colarinhos altos. E o relógio foi um desses exemplos, assim. Ele começou a usar o relógio e todo mundo quis o relógio. E aí o Cartier começou a vender relógio como água, né? Por causa do Santos Dumont. O aviador teve ainda um papel importante na abertura de um dos principais pontos turísticos do Brasil, as Cataratas do Iguaçu. Depois que ele parou de voar, ele voltou para o Brasil, mas ele ia muito para outros países. Então ele ia muito para a Europa, ele também representava os aeroclubes ali de aviação, os clubes de aviação em outros países. E numa dessas viagens ele foi ali para a Argentina. E quando ele estava voltando, ele passou pelas cataratas e ele descobriu que era uma propriedade particular de um uruguaio. E aí ele falou, como é possível isso? Isso aqui é um patrimônio brasileiro, como é que pode ser uma propriedade de um estrangeiro? E aí tem uma história muito bonita, ele vai com mais 2 pessoas pelo meio ali da Mata Atlântica, numa caminhada. Tem gente até que fala, eles pegaram um cavalo ali, uma parte eles caminhavam, outra parte era... Tem gente que chama de cavalgada patriótica, e ele passa alguns dias dentro da mata para chegar até Curitiba. E aí ele se encontra com o governador da época, que na verdade eu chamava na época de presidente, ele se encontra ali com o chefe e pede para que essa área seja desapropriada e que vire um patrimônio dos brasileiros. Levou bastante tempo para o parque ser desapropriado, mas aí depois de décadas aconteceu. E hoje as pessoas que passam por lá têm uma estátua de Santos Dumont em tamanho real. Muita gente não sabe dessa história, a maioria não sabe. Muita gente tira fotos ali com a estátua, mas também não sabe dessa importância. Tem tantos detalhes da história dele que são tão fascinantes e que são essas histórias que têm que ser mais bem conhecidas dos brasileiros. Inventor, aviador e até esportista. O Santos Dumont foi o primeiro a ganhar uma medalha olímpica, que é essa medalha do mérito olímpico, porque ele se dedicava a várias coisas. Ele gostava de equitação, ele gostava de alpinismo, ele praticava, né, essa coisa da aeronavegação da época, ele jogava tênis, ele fazia de tudo. Ele gostava muito do Brasil. Você pega os primeiros registros dele, tem livros, por exemplo, que era da biblioteca de quando ele era adolescente, que ele ainda assinava Alberto Dumont, ele ainda não usava o Santos. E quando ele foi para a França é que ele adotou o Santos Dumont, porque ele queria que as pessoas soubessem dessa ascendência brasileira dele. E isso ficou tão forte que depois ele começou a usar Santos hífen Dumont, e depois, um pouco mais velho, ele começa a usar Santos igual a Dumont, porque ele queria que todos soubessem que para ele a ascendência francesa e brasileira tinha o mesmo peso. O papel empreendedor de Santos Dumont, sempre de olho em novas tecnologias, também é destacado pela jornalista. Ele ficou conhecido como pai da aviação. Eu acho, assim, a minha opinião é que isso deu uma certa empoeirada nele, sabe? Ficou aquela coisa muito distante das pessoas. Esses conceitos de empreendedorismo, de tecnologia que ele levava, isso tem que ser inspirador. Os jovens, as crianças, elas precisam conhecer esse exemplo de Santos Dumont para ver que teve um brasileiro que fez coisas muito legais e que era muito gente como a gente, sabe? Ele várias vezes testou, foi lá, se acidentou, não deu certo, mas ele continuava assim, e ele conseguiu fazer coisas muito importantes para a humanidade. Então acho que isso é realmente um exemplo. Alberto Santos Dumont se suicidou em julho de 1932, num hotel em Guarujá, no litoral paulista, sem deixar herdeiros. E é importante conhecer a nossa história, poder se orgulhar dela e destacar figuras tão fascinantes como Alberto Santos Dumont. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode assistir às nossas edições também nas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos com um clipe do cantor e compositor mineiro Luizinho Lopes. Gravada em meio à natureza de São João Nepomuceno, a música A Varanda mostra o olhar de quem ficou em isolamento social. Até a próxima.
conheço cada latido da minha rua, dos proferidores, alguns nomes apenas. Sei quem está e quem não está de quarentena. Tem a opção de estar os que não estão? Já serei eu, figura manjada na rua. Se a vizinha ao lado espirrar em sua varanda, se o coronavírus zarpar em seu espirro, conseguirá fazer a curva na coluna? Levitará em minha varanda sem pousar? Pode atingir figura manchada da rua. É socialmente aceitável na varanda escovar os dentes ou exibir pijama? Cortar as unhas na varanda é educado? Cueca seria um atentado ao pudor? Onde haverá respostas para essas perguntas? De repente surge uma moça na janela, num prédio de frente que não possui varanda. Não percebeu minha presença em meu varandinho, ou percebeu e quer manter-se em solidão. Os olhos são varanda da alma entreaberta. Os olhos são varanda da